Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo neste canal com o evangelista Fabiano Oliveira, para o nosso crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos estar estudando hoje, glória a Deus, sobre idolatria. Glória a Deus. O verdadeiro culto. Qual é o verdadeiro culto? O que significa idolatria? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, do seu capítulo 20, do seu versículo 3 ao 6. Vamos estar estudando sobre o que é idolatria, como que surgiu a idolatria, o que representa a idolatria, o que Deus nos ensina e fala na Bíblia Sagrada acerca da idolatria. A Bíblia diz em Apocalipse que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Êxodo capítulo 20, pega a sua Bíblia, pegue seu caderno, faça as suas anotações. Vamos estudar um pouco acerca da palavra. Glória a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 6. Deus dá os 10 mandamentos ao povo de Israel, a Moisés. Glória a Deus. No Monte Sinai, Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés, com toda a sua lei, os seus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 6, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Deus está dando uma ordem, não é para fazer imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás. Deus está dizendo, não é para se encurvar, nenhum tipo de imagem. Olha que tremendo. A elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha que tremendo. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Abra sua Bíblia em Salmo 115. Salmo 115, do seu versículo 4 a 8. Glória a Deus. Salmo 115, do seu versículo 4 a 8, que diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. São obra da mão dos homens. Olha que tremendo. Os ídolos. Têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não ouvem, não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Quem faz e que confiam nas imagens ídolos, se torne semelhante a eles, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas evangelista Fabiano, o que é idolatria? O que significa? O que representa a idolatria? Para você aprender um pouco. Idolatria, vamos lá, idolatria é definida como culto prestado a ídolos. Idolatria é um culto prestado a ídolo. Amor ou paixão. Quando você ama ou você tem paixão por um ídolo, isso é idolatria. Seja uma imagem, seja uma pessoa, um cantor, um famoso. Olha que tremendo. Ídolos, amor ou paixão exagerada por alguma coisa. Ela não está relacionada apenas à religião, mas outras partes da vida. A idolatria não é constituída apenas de culto a imagens de escultura, mas de prestação a qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Pode-se cultuar um jogador de futebol, um cantor famoso, um ator, objetos valiosos, o dinheiro e até mesmo um filho. Olha que tremendo. Jesus disse em Mateus: aquele que deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, terra por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Ele está dizendo o quê? Não é para abrir mão da família, para colocar eu em primeiro lugar.
Então, idolatria não é somente um culto prestado religioso ou uma imagem pagã, uma imagem religiosa. Não é somente isso. Idolatria é também quando você adora um cantor, um famoso, você adora o dinheiro, você adora o carro, você adora a casa, as coisas materiais. Qualquer coisa que você colocar em primeiro lugar do que Deus, seja algo material, seja o homem, tá entendendo? Seja uma imagem esculpida, uma divindade pagã, é idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus, que o homem coloca em primeiro lugar, ele passa a ser idólatra, ele passa a amar, a ter uma paixão exagerada por algo que está acima do que o próprio Deus. E isso é idolatria. Idolatria não é somente adorar uma imagem, não é somente adorar um santo, uma divindade, se prostrar, prestar culto a ela. Isso é uma idolatria. Não é somente isso, mas também seja em algo da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, algo material, ou até mesmo uma pessoa. Quando a gente passa a colocar qualquer coisa material ou até mesmo pessoas em primeiro lugar do que o próprio Deus, isso é idolatria. E idolatria é desobediência, é pecado, é iniquidade. E a Bíblia diz em Apocalipse que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Deus, eles têm que estar em primeiro lugar e a gente somente tem que prestar culto a Deus. É somente a Deus. Vamos lá. Temos alguns exemplos biblicamente, as nações antigas idólatras na Bíblia. Temos algum exemplo, mas, irmão Fabiano, como que surgiu a primeira idolatria no mundo? Segundo os estudiosos, eu fui buscar como que surgiu a idolatria a pessoas, a imagens, quando que começou a ser feito uma imagem e o povo começou a idolatrar. Quando surgiu? Quando que começou? Da geração de Nimrod surgiu a idolatria. Olha que tremendo. Lá em Gênesis diz que Nimrod foi um grande caçador. Nimrod se tornou um homem muito famoso por, juntamente com o povo, edificar a Torre de Babel. Da geração de Nimrod surgiu a idolatria. Segundo a tradição, vou repetir, da geração de Nimrod surgiu a idolatria. Segundo a tradição babilônica, ele ficou muito famoso porque foi o primeiro homem a domar e domesticar um cavalo. Então, segundo a tradição babilônica, Nimrod ele foi o primeiro homem a domesticar e a domar um cavalo. E diz essa tradição que quando Nimrod morreu, eles fizeram uma imagem dele em cima de um cavalo caçando leão. Olha que tremendo. E começaram a adorar essa imagem. Isso aproximadamente 100 anos após o dilúvio. 100 anos após o dilúvio, após a morte de Nimrod, por Nimrod ter se tornado muito famoso na época. Após a sua morte, o povo fez uma imagem de Nimrod e começaram a adorar a Nimrod, a sua geração. A geração do povo de Nimrod, 100 anos após o dilúvio, segundo os estudiosos, ali que se inicia e se começa a idolatria. Começaram a idolatrar um homem que foi Nimrod e fizeram uma imagem de Nimrod, e assim se deu início à adoração ao homem, adoração à imagem. E assim começou, naquela época antiga, começou assim o povo a idolatrar. A idolatria é uma prática enganosa, pois leva o homem a prostrar-se diante de um ídolo fabricado por mãos humanas, ou mesmo um ídolo imaginário, e tributar a este ídolo veneração ou culto que só Deus merece. Então, o único Deus que merece, alguém que merece veneração e culto é o nosso próprio Deus. Então, muitas pessoas se prostram diante de ídolos fabricados por mãos humanas ou um ídolo imaginário. Olha que tremendo. E na época do povo antigo biblicamente, a gente tem muitos exemplos biblicamente. O povo antigo, lá no Antigo Testamento,
a gente pode estar observando que as nações no tempo bíblico eram nações idólatras, pagãs, que adoravam suas divindades, adoravam seus deuses, adoravam imagens esculpidas, feitas por mãos de homens. A gente tem um exemplo, as nações antigas, idólatras da Bíblia Sagrada. As nações antigas, idólatras da Bíblia Sagrada. A gente tem a Síria, os assírios eram um povo idólatra, adoravam seus deuses pagões. A Síria também era uma nação idólatra. Os egípcios também adoravam seus deuses pagões. Os gregos também adoravam as suas divindades pagãs, Zeus, Poseidon, Hércules e muitas outras divindades, também da mitologia grega. A gente vê também os persas também, os babilônicos, os romanos também tinham suas divindades, adoravam imperadores, os homens, os bárbaros também, os filisteus também tinham as suas, acho que era Dagon também, onde Deus colocara a Arca da Aliança de Deus no templo de Dagon. Deus cortou a cabeça, as pernas da estátua dos filisteus, Dagon, mostrando ali, nos ensinando que somente Deus era o verdadeiro Deus em espírito, que cortou a cabeça da imagem. Os filisteus tinham um Deus, tinha boca, tinha olhos, tinha pernas, mas não podia fazer nada. O nosso Deus cortou a cabeça, cortou as pernas, e somente o Senhor era Deus. Deus feriu todos os filisteus com hemorroida, e o povo prestou um sacrifício ao Senhor, ao Deus de Israel, temeu ao Deus de Israel e devolveu a Arca da Aliança para a terra do povo de Israel. E o nome do Senhor foi glorificado, o verdadeiro Deus, que é Espírito e poderoso. Glória a Deus. A gente também vê os amalequitas, os moabitas, os amonitas e os medianitas. Eram nações bíblicas no tempo bíblico antigo que adoravam divindades pagãs. A gente tem um exemplo também, adoravam imagem de escultura, adoravam homens. Tudo isso é idolatria. A gente também tem um exemplo, as 10 pragas no Egito, as 10 pragas no Egito sobre o povo e os deuses egípcios. Olha que tremendo, o próprio Deus, ele castigou o Egito com as 10 pragas quando Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Então, para vocês verem, as 10 pragas que Deus castigou os egípcios, Deus estava mostrando, Deus ele castigou cada divindade egípcia, pagã, cada deus pagão que os egípcios acreditavam e prestavam culto. Então Deus estava mostrando para os egípcios que os deuses que os egípcios acreditavam, em todas as áreas que Deus castigou ali o Egito, eles acreditavam que havia um Deus egípcio que protegia, que cuidava deles, do Egito. Então Deus ali mostrou, através do Deus de Moisés, que todos os deuses egípcios não tinham poder, não poderiam fazer nada contra o verdadeiro Deus, o Deus de Moisés. Na realidade, eles adoravam deuses que simplesmente não existiam. Eram deuses imaginários que eles criaram e prestavam culto e acreditavam, e simplesmente não havia deuses nenhum. Sempre houve e sempre haverá somente um Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Se houve alguma atuação espiritual por trás, foi somente através dos demônios, porque não existe outros deuses, não existe divindades, deuses, só existe um Deus, só existe um soberano, e existe o diabo, todos os principados e potestades que enganam os povos através também da idolatria, das imagens de divindades pagãs, que também opera por detrás, operando sinais também, e enganando o povo acerca de idolatrias, de divindades, que isso faz parte também da atuação do espírito do engano, faz parte também desde o princípio da atuação do diabo, juntamente com os seus demônios, para enganar o homem, levar o homem a crer em divindades, criar imagens imaginárias, deuses imaginários, mas a gente sabe que só existe um único Deus, o Criador, o Soberano, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então a gente vê aqui que Deus castigou o Egito com a água, se tornou em sangue, as rãs, os piolhos,
as moscas, pestes, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Então são 10 pragas que representavam os 10 deuses egípcios que Deus ali foi exaltado e glorificado como o único Deus e o verdadeiro Deus, o Deus de Moisés. E ali a gente sabe que Deus acabou com todos os egípcios no Mar Vermelho. Glória a Deus. A gente tem um exemplo também em Êxodo capítulo 32. O povo não espera o Deus invisível e pratica o costume idólatra dos egípcios. Então levantam um bezerro de ouro, idolatria. Então a gente vê ali a primeira idolatria do povo de Israel. Quando o povo saiu do Egito, Deus libertou o povo diante do deserto. Deus mandou Moisés subir para pegar as tábuas dos 10 mandamentos. E ali Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E o povo ali agora não esperou, não foi paciente, obediente de esperar Moisés descer. E mandaram Arão ali, que ficou junto, para poder cuidar do povo. Fizeram uma imagem, um bezerro, que era um costume egípcio, que eles adoravam o boi, adoravam bezerros também. Então isso já era um costume egípcio, que como os hebreus conviveram na terra dos egípcios, então eles sempre estavam observando a adoração dos egípcios, a divindades, a imagens. Então eles aplicaram aquele costume que eles viam os egípcios adorando imagens, e levantaram um bezerro, dizendo que aquele era o Deus que havia libertado eles do Egito e que guiaria eles. Então eles levantaram um bezerro de ouro. Ali foi a primeira idolatria que a gente observa e vê na Bíblia Sagrada, que o povo acabou pecando contra Deus, fazendo imagem para si e adorando. E ali a Bíblia diz que Deus avisou Moisés, Moisés desceu e o povo foi castigado. Os idólatras foram castigados. Então a gente vê um exemplo ali da idolatria de Israel em Êxodo 32. Temos também outra base bíblica em Deuteronômio capítulo 7. Deus dá ordem para o povo acabar com as nações idólatras de Canaã para não caírem no laço. Olha que tremendo. Quando agora Deus deu a ordem para Josué, para o povo, certo? O povo iria herdar a terra prometida, a terra de Canaã, que manava leite e mel. Deus falou para Josué, para o povo: acaba com todas as nações idólatras, porque aquelas nações que estavam em Canaã eram tudo nações idólatras, eram povos que já estavam corrompidos pela idolatria, sacrifícios humanos, adorações pagãs, todo aquele ritual idólatra. E Deus falou para acabar com todos, e porque senão serviria de laço para a nação de Israel. E em Juízes capítulo 3, versículo 5 ao 6 diz: Israel desobedeceu a Deus, poupa as nações cananitas e cai no laço, falha na missão de apresentar a Deus e deixa-se levar pelos cultos e adoração aos deuses pagãos das nações cananitas em Canaã, começando a adorar a Baal e outros deuses pagãos, idolatria. Então Deus disse para o povo acabar em Deuteronômio capítulo 7. Só que em Juízes 3, 5 ao 6, aqui diz que Israel desobedeceu e poupou algumas nações cananitas. Eles tomaram Jericó, tomaram a cidade de Ai, só que eles não obedeceram a Deus, não exterminaram todas as nações cananitas. O que aconteceu? E isso serviu de laço para a nação de Israel, aonde Israel tinha uma missão. Como Deus levantou uma nação como um meio de comunicação, Deus precisava ter um princípio, um início para se apresentar à humanidade. E Deus escolheu, Deus teve um ponto de partida. Deus escolheu primeiramente quem? Para poder executar essa missão de apresentar a Deus às nações vizinhas. Israel. E para você ver, Israel, a Bíblia diz que Israel falha nessa missão. Deus levantou Israel numa missão centrífuga, segundo a visão missiológica, da missiologia. Israel foi levantado numa missão, na missão centrífuga. Olha que tremendo. E a Israel falhou na sua missão, acabou se corrompendo com as nações de Canaã, as nações cananitas, as nações pagãs, as nações idólatras. Mas qual eram as nações que Israel acabou se corrompendo,
se envolvendo, se relacionando com essas nações e com seus deuses. Eram 7 nações cananitas que estavam na terra de Canaã. Quem eram essas nações cananitas? Os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Eram 7 nações cananitas que o povo hebreu não exterminou, e Deus mandou exterminar. Isso está em Deuteronômio 7, a ordem que Deus deu, e em Juízes 3, 5 e 6 nos apresenta que o povo caiu no laço, poupando essas nações, e acabou se relacionando com essas nações e adorando os seus deuses pagãos, os deuses dos cananitas. Foi aí que surgiu a adoração a Baal. Baal era um deus pagão que os cananitas adoravam. Então Baal, Israel conheceu e começou a adorar e prestar culto a Baal, que era um deus cananita, que os cananitas adoravam. Então aí surgiu, se deu início a adoração a Baal. Olha que tremendo. Então Israel começou a se corromper pela idolatria. Assim que surgiu a idolatria no meio do povo de Israel. Biblicamente, o povo de Israel sempre foi um povo idólatra. A gente vê isso. Todos os profetas maiores e menores do livro de Jeremias, o livro de Isaías, muitos livros do Antigo Testamento, muitos livros dos profetas maiores, profetas menores, falam acerca de idolatria. Oséias também, muitos livros, Reis também fala do desafio de Elias com Baal, Juízes também fala. Então o povo herdou um costume, o povo herdou a idolatria desde a época da terra de Canaã, porque eles não exterminaram as nações cananitas, e aí isso serviu de laço para eles se envolverem, se relacionarem com as nações vizinhas, e aí passar a idolatrar os deuses das nações vizinhas, os deuses dos cananitas, das 7 nações cananitas. E a gente sabe que a missão centrífuga centrífuga como se fosse um imã. Então, na teologia da missiologia, Deus levantou Israel como numa missão centrífuga, como um imã, para atrair as nações vizinhas, para que as nações vizinhas conhecessem o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Todo aquele culto, adoração a Deus, os mandamentos de Deus, todo aquele culto cerimonial, adoração no tabernáculo. Então era para as nações vizinhas serem influenciadas, serem atraídas como um imã por Israel. Só que foi ao contrário. Israel foi atraída pelo imã da idolatria das nações cananitas. Tá entendendo? E aí, aonde foi que Israel, a nação, acabou se corrompendo pela idolatria. Então Israel falhou na sua missão centrífuga de atrair as nações ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E aí Deus levantou agora na teologia da missiologia, Deus deu a missão para a igreja, que é a missão centrípeta. Missão centrípeta quer dizer proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus, que se encontra em Marcos 15, acho que 16 ao 18, ao 17, se eu não me engano, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, para você ver, hoje a gente vê a missão da igreja. A igreja não tem falhado, graças a Deus, por intermédio de Cristo, que foi o fundador do cristianismo, os apóstolos, a igreja primitiva, toda a história da igreja, a reforma protestante, a igreja renasceu. Hoje a gente vê a maior religião do mundo é o cristianismo. Hoje a gente vê a pregação do evangelho de Jesus Cristo, da palavra. Então hoje a gente vê que a igreja não falhou e não tem falhado na sua missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, que é a missão centrípeta, proclamar. Então a gente tem uma missão, a igreja, de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê que Israel acabou se corrompendo. Vamos lá, temos um exemplo em 1 Reis, capítulo 12, 28 ao 29. Jeroboão tomou conselho e disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. E fez 2 bezerros de ouro, em Dan e Betel. Temos um exemplo também aqui, 1 Reis 12, após a divisória das 12 tribos de Israel, pelo pecado de Salomão, após sua morte, ficou 10 tribos para Jeroboão e 2 tribos para Roboão, filho de Salomão.
E ali a Bíblia diz que Jeroboão temeu do povo se aliar com Roboão e para Jerusalém, que era o centro da adoração, o templo, ele edificou bezerros, altar em Dan e Betel, e o povo passou a sacrificar no altar de Betel, de Dan, e passaram a idolatrar e adorar novamente bezerro de ouro. Temos um exemplo de idolatria biblicamente. 1 Reis 18, temos outro exemplo também, o desafio no Monte Carmelo, o Deus Baal, madeira, e o Deus Espírito, Deus de Israel. Temos o exemplo aqui, ó, Baal surgiu, a adoração a Baal surgiu lá em Canaã, das 7 nações cananitas. Foi lá que Israel começou a adorar a Baal. E a gente vê aqui em 1 Reis 18, o povo estava adorando a Baal e adorando a Deus, estava em cima do muro, e Elias fez um desafio. O verdadeiro Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Então ali os 850 profetas de Baal, de Acera, se cortaram, clamaram, se não me engano, dá o meio-dia até as 3 horas, ficaram clamando, se cortando, se mutilando, e nada de responder. Por quê? Porque imagem de madeira tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. É algo que não existe, é algo imaginário, é um engano, é prostituição, pecado do homem, iniquidade, adoração. Não tem resposta. Agora o verdadeiro Deus que vive, que é poderoso, o Deus de Elias, responde com fogo. E ali o povo cai em si, se arrepende e começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha que tremendo. O estudo de Baal. Baal era um deus adorado pelos vizinhos dos israelitas. Baal era o deus principal dos cananeus, tá vendo? Que supostamente era o deus da chuva, das tempestades e da fertilidade. Seu culto envolvia oferendas, prostituição e mutilação. Olha que tremendo. O culto a Baal envolvia o quê? Oferendas, prostituição e mutilação. Por isso que os 850 profetas começaram a se mutilar. Baal, responde Baal, responde Baal. Vai responder o quê? O que não existe vai responder? Olha que tremendo. Para você ver, o diabo ele poderia até fazer com que descesse fogo e consumisse aquele sacrifício, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o falso profeta vai ter poder de fazer fogo descer do céu, certo? E enganar até os escolhidos. E a gente tem um exemplo também que o diabo, ele mandou, acho que mandou fogo do céu e ele mandou uma tempestade. Uma tempestade acabou com a família de Jó. Então o diabo ele tem esse poder também. Só que ali no desafio, Deus disse: o único que vai responder aqui com fogo é eu, Satanás. O verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Mas a estátua de Baal, para responder uma coisa, não tem resposta, porque não existe. É algo que não tem vida. É simplesmente uma madeira, uma imagem. Vamos lá. De acordo com a mitologia dos cananeus, as estações de chuva e de seca aconteciam por causa da luta de Baal com outros deuses. A fertilidade da terra, dos rebanhos e das pessoas dependia de manter Baal satisfeito. O culto a Baal estava ligado também ao culto de sua esposa, a deusa Ácera ou Astarote. Então, na adoração a Baal, ali segundo o culto a Baal, Astarote era a sua esposa, ou Ácera, que era como era conhecida, Ácera. Vamos lá. O culto a Baal levou os israelitas a cometerem vários outros pecados para agradar a Baal. Olha que tremendo. O culto a Baal levou os israelitas a cometerem vários outros pecados para agradar a Baal. Quais eram os pecados? Que eles queriam agradar a Baal e acabavam pecando contra Deus. A prostituição, Números 25, 1 ao 3. A mutilação, 1 Reis 18, 28. E sacrifício de criança, Jeremias 19, 5. Então o que acontece? Eles queriam agradar a Baal, prestar culto a Baal. Então o culto que os israelitas prestavam a Baal era um culto de prostituição, era um culto de mutilação e era um culto de sacrifício de crianças, que a gente vê isso na Bíblia. E era abominação para o próprio Deus. Por isso que Deus castigou muito o povo de Israel devido a essa idolatria. Olha que tremendo. Vamos lá.
A gente tem um exemplo também, vamos lá, vamos entrar num assunto aqui acerca de adoração a imagens, adoração a santos. Vamos lá, glória a Deus. Vamos lá. Os católicos fazem procissão. O que é procissão? Você vai aprender o que é procissão. Os católicos fazem procissão. O que é procissão? Marcha religiosa, em que os padres, outros sacerdotes e fiéis desfilam segurando imagens. Então a adoração de imagens, de divindades, como disse para vocês, vem desde o princípio, lá da criação, desde a época de Nimrod, e vem vindo em toda a história de dispensação do homem, e veio se alastrando a idolatria, a adoração a imagens, adoração a santos, a ídolos, a homens. Olha que tremendo. E veio corrompendo a humanidade. E hoje a gente vê isso no nosso meio, essa adoração a ídolos, a imagens, a santos. E isso é idolatria, é abominação diante dos olhos de Deus. Os católicos fazem procissão, marcha religiosa. Eles fazem uma marcha religiosa em que os padres, outros sacerdotes e fiéis desfilam segurando imagens. Será que Deus se agrada disso? Deus não se agrada disso. Olha que tremendo. Eles fazem uma marcha religiosa, padres, sacerdotes, homens religiosos, segurando o santo, imagem. Deus falou em Êxodo, não é para fazer imagem. Mas é veneração. Não, Deus disse que não é para fazer imagem. Não é para fazer imagem. Não é. Olha que tremendo. Desfilam segurando imagens santificadas, entoam cânticos e fazem orações em cortejos, fazem romaria, se curvam diante das imagens, reza no pé da santa, tem santuário para santa, tem santuário em casa para santa. Isso é idolatria. Você ter um santuário para santa, você ter uma imagem na sua casa, você queimar a vela para a imagem, você se ajoelhar, você falar com a imagem, você pedir resposta para a imagem. Tudo isso é idolatria. Isso é abominável aos olhos de Deus. Aí muitos falam, mas é veneração. O que é veneração e o que é adoração e culto? Aí muitos líderes católicos dizem, não, mas isso não é um culto, não é uma adoração, é veneração. Dulia quer dizer veneração, honrar, respeito, como modelos, heróis que intercedem pela igreja no céu. Então, na visão dos líderes religiosos que acreditam na veneração ou adoração a santos, eles dizem que no caso a veneração seria honrar, respeito, como modelos heróicos, como heróicos, homens santos de Deus, que intercedem pela igreja, que intercedem. Então, na visão deles, esses santos, eles intercedem pela igreja no céu. E a gente sabe que isso é antibíblico. Quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis na terra é o Espírito Santo de Deus. E o único que é o mediador entre Deus e os homens, como se encontra em Timóteo, é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente não tem que pedir, falar com o santo, porque ele vai ser o intermediário, ou vai mediar, ou vai interceder por nós diante do próprio Cristo. Não, diante do próprio Deus. O único que intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. E nós temos que se prostrar, orar, prestar culto a um Deus que é Espírito e em verdade. E o único que intercede por nós como advogado nosso diante do Pai, à direita do Pai, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Latria, adoração, culto. E a gente sabe que isso, desde a história da Igreja Católica, desde o princípio, desde quando começou-se a adoração à imagem, a santo, a desenhos ou símbolos, imagens, isso a gente sabe que é idolatria. Isso é abominável aos olhos de Deus, porque Deus falou, não é para fazer imagem de escultura, não é para fazer imagem. Mas a gente venera. Não, Deus falou para não fazer imagem. Então isso é idolatria. A gente vê isso. Se você estudar, você vai ver, tem que estudar. A Bíblia de Deus, ele fala o quê? O meu povo peca porque lhe falta conhecimento. O Papa Gregório Magno, no século 6, insistiu no caráter didático das pinturas nas igrejas para a evangelização
dos analfabetos. No segundo concílio de Nicéia, realizado em 787 d.C., dogmatizou essa doutrina. Em 1987, por ocasião do 12º centenário do segundo concílio de Nicéia, a prática de Nicéia, o patriarca de Constantinopla, Demétrio, e o Papa João Paulo II reafirmaram como legítima esta doutrina, a doutrina da produção e a introdução na missa, nas igrejas e na alfabetização do povo, o uso de imagens e figuras. Então, toda este culto, adoração à imagem, a fabricação de imagem, de figuras que foi entronizado na Igreja Católica, tudo isso aí são dogmas do homem, são líderes religiosos, Papa, Bispo, autoridades na época, João Paulo II, o Papa Gregório Magno, no século VI, instituiu o caráter didático das pinturas nas igrejas para o evangelismo dos analfabetos. Então, como diz aqui, a visão dele foi qual? Foi trazer as pinturas, as imagens para a evangelização dos analfabetos, mas a gente sabe que não foi desta maneira. Isso virou idolatria, virou adoração a imagens, a santos, porque Jesus, naquela época então, na época de Jesus, não havia uma alfabetização também, vamos dizer assim, mas mesmo assim a palavra era pregada com autoridade, poder e unção, e muitos criam, se arrependiam e aceitavam Jesus como seu Salvador. João Batista pregava com autoridade, com poder, como profeta, e muitos ouviam a mensagem de João Batista e se batizavam no Jordão, o batismo do arrependimento. Então essa visão desses homens, líderes, como o Papa Gregório, de instituir esse caráter didático de pinturas nas igrejas para a evangelização dos analfabetos, isso é antibíblico, e aqui foi onde começou a surgir o quê? As pinturas nas igrejas. Olha que tremendo. Na época da igreja, através da Igreja Católica, a gente vê também aqui, no segundo concílio de Nicéia, realizado em 787 d.C., dogmatizou essa doutrina. Em 1987, por ocasião do 12º centenário do segundo concílio de Nicéia, o patriarca de Constantinopla, Demétrio, e o Papa João Paulo II reafirmaram como legítima esta doutrina da produção e a introdução na missa, nas igrejas e na alfabetização do povo, o uso de imagens e figuras. Então foi constituído essa doutrina por João Paulo II, o Papa. Então tudo isso foi entronizado na Igreja Católica por intermédio de doutrina humana, através do homem. E isso é antibíblico, porque na mesma Bíblia dos católicos, em Êxodo capítulo 20, está lá também. Eles têm essa doutrina, essa ordenança, esse mandamento que Deus deixou. Não fará para ti imagem de escultura. Não fará. Certo? E eles fizeram. Foi entronizado essa doutrina pelos papas, por líderes religiosos na época, no concílio de Nicéia. Foi decretado pelos líderes religiosos da Igreja Católica na época. É só você estudar como que surgiu a adoração à imagem, quando foi que surgiu, foi entronizado a adoração à imagem, figuras entronizadas nas igrejas, santos, adoração a santos, adoração a Maria, as figuras que você vê na igreja, tá entendendo? Então tudo teve um princípio, e isso foi implantado, foi estabelecido pelo próprio homem, por líderes religiosos, aonde surgiu e trouxe o quê? A adoração, a idolatria, a adoração a santos, a imagens, cultos a santos. E isso a gente sabe que é idolatria. Então você tem que estudar como que surgiu, como que começou. E isso foi entronizado por doutrinas, dogmas humanos. Não, e isso é antibíblico, não está na Bíblia. Deus falou, não é para fazer imagem, não é para fazer imagem. E não adorar nenhuma criatura dos céus e da terra. Somente o Senhor teu Deus o adorarás, somente Ele servirás em espírito e em verdade. No ano de 1745, a Igreja Católica oficializou o culto a Maria.
Isso é idolatria. Maria não é para ser adorada. Maria não é para ser adorada como uma deusa. Ela foi escolhida numa missão de gerar Jesus no seu ventre pelo Espírito Santo. E muitos adoram a imagem de Maria. Muitos adoram Maria como uma deusa. E isso é idolatria. É antibíblico. É antibíblico. Então, no ano de 1745, a Igreja Católica oficializou o culto a Maria. Está na Bíblia que é para prestar culto a Maria? Não. Quem oficializou este culto foi a Igreja Católica. Dogmas humanos, líderes religiosos. O que Jesus disse para os líderes religiosos, os próprios judeus, os escribas e fariseus? Vocês guardam, em Marcos 7, vocês guardam e obedecem à tradição dos anciões, mas vocês violam o mandamento. O que é a tradição dos anciões? Eram mandamentos de homem que eles haviam estabelecidos. Olha que tremendo. Então a mesma coisa sempre foi a Igreja Católica. Eles estabeleceram dogmas, mandamentos de homens, purgatório, confissão a padre e muitas outras doutrinas humanas, mandamentos humanos e adoração a santos, a imagens, e tudo isso é antibíblico. E também adoração a Maria. Maria não é para ser adorada. Muitos fazem uma imagem a Maria, presta culto, acende vela, se sacrifica por uma imagem, idolatra uma pessoa que não é para ser adorada. Somente Deus tem que ser adorado, somente Cristo tem que ser adorado, somente o Espírito Santo tem que ser adorado, e não podemos e não pode ser feito nenhum tipo de imagem de escultura. Vamos lá. Os santos no imaginário coletivo são pessoas cujas vidas inspiraram a caridade, a virtude e a fé. Esses indivíduos, em suas trajetórias, foram modelos de cristãos e dedicaram o seu tempo e sua vida à obra de Deus. Para os católicos, os santos ajudam a fazer a mediação entre fiéis e Jesus. Na doutrina católica, eles acreditam que esses santos que eles adoram, que eles prestam culto, que eles veneram, eles intercedem diante de Jesus para a igreja. E isso é antibíblico, porque o único que é o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Eles são um canal para a busca de vários desejos. Então, quer dizer, eles acreditam, eles prestam culto, eles se prostram, eles adoram, eles fazem pedido a santos, a imagens, esperando receber um milagre. Eles são um canal para a busca de vários desejos, como a cura de uma doença, a conquista de um emprego e proteção. Então tem muitos fiéis que adoram a imagens, a santos, esperando receber uma cura, esperando receber uma porta aberta, esperando receber um milagre, esperando receber uma providência. E isso está errado, é antibíblico. Isso é idolatria. Está prestando culto a uma imagem que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Deus era espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então muitos acreditam, muitos católicos acreditam que esses santos, homens santos do passado, que foram martirizados, que são considerados para a Igreja Católica homens santos, que intercede diante de Deus para com a igreja, que são santos que através da sua, do seu culto que eles prestam, dos seus pedidos que eles fazem, esses santos vão lhe responder e vão lhe conceder milagre, resposta. Mas isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Nos primeiros séculos do cristianismo, todos os santos eram mártires. Eles acabavam executados pelas autoridades romanas por não abandonarem a sua fé. Então, foi constituído pela Igreja Católica, esses santos que eles adoram, que eles veneram, são santos do tempo antigo que eram homens e mulheres que demonstraram grandes obras de caridade, de amor, de obediência e fé. Santos homens e mulheres de Deus que foram martirizados pelo Império Romano, e ali foi dogmatizaram a adoração e a veneração a esses santos que foram reconhecidos como santos, homens e mulheres de Deus. E ali
passaram a ser adorados e venerados. A gente tem um exemplo, quais são os santos que a Igreja Católica adora. Prestam culto, reza, queimam, acendem vela, ajoelham, fazem pedidos. Vamos lá, primeiro, Nossa Senhora da Aparecida, que eles veneram e adoram. Santa Maria, Santa Helena, São Jorge, Nossa Senhora de Fátima, Santo Expedito, São Francisco de Assis, São Judas Tadeu e São Cosme e Damião. A gente sabe que houve muitos homens santos, homens de Deus, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, Paulo, muitos homens de Deus que a gente respeita como homens de Deus, certo? Mas não podemos fazer imagens de Moisés, não podemos fazer imagens de Paulo, não podemos fazer imagens dos profetas e adorar e rezar, orar a eles, queimar vela, fazer pedido para eles. Não, isso é antibíblico, isso é idolatria. É antibíblico. Então, quem adora santo, quem adora homem, quem adora mulher, quem faz imagens de santos, e isso aí foi mandamento do homem, e isso, biblicamente, é idolatria, é pecado. É abominável aos olhos de Deus. A gente sabe disso. É abominável aos olhos de Deus. Glória a Deus. Segundo uma reportagem, há pessoas devotas. A gente tem um exemplo de uma pessoa devota que transformou a sua casa em um santuário, com 1000 imagens em 2 cômodos da sua casa. Numa reportagem, uma mulher devota por santos, católica, ela fez um santuário na sua casa. E isso é abominável aos olhos de Deus, você fazer um santuário na tua casa e você prestar culto a imagens. Isso é idolatria. E ela fez um santuário na sua casa, os 2 cômodos ela colocou 1000 estátuas, 1000 imagens. E ela presta culto a imagens. E isso é idolatria. Há fiéis que eles chegam a comprar uma imagem, certo? Uma imagem, há imagens que fiéis pagam R$2.350. Há imagens de R$3.250. Imagem da Nossa Senhora de Fátima, de 1,20 m, chegam a pagar R$11.990. Você acha que Deus se agrada disso? Um fiel comprar uma imagem de 1,20 m, uma imagem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pernas, mas não se mexe, tem mãos, mas não apalpa, e a pessoa compra a imagem, paga R$11.000 numa imagem para fazer um santuário na sua casa. A Bíblia diz em Isaías capítulo 44, versículo 11, e Isaías capítulo 45, que Deus fala que é abominável aquele que fabrica imagem, aquele que esculpe imagem, e aquele que adora imagem esculpida. A Bíblia reprova a idolatria e a adoração e a fabricação de imagens. Tem boca, tem ouvidos, tem olhos, tem nariz, tem pés, tem mãos, tem aparência. Olha que tremendo. Aí muitos têm santuários na sua casa, muitos têm imagem na tua casa. Olha que tremendo. Tem que limpar a casa suja. Aí tem que ficar tirando o pó da imagem. Tira pó de uma imagem que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, não pode fazer nada por essa pessoa. Agora, o nosso Deus não precisa a gente tirar pó do nosso Deus, é ao contrário. O nosso Deus nos purifica de todo o pecado, com o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Muitas pessoas, se o seu santo cair no chão e quebrar, ele pega o seu santo e cola com super bonde. Nós não, é ao contrário. Nós, mesmo quebrado, o nosso Deus nos leva para a sua olaria. Ele nos quebra ou ele nos refaz um novo vaso nas tuas mãos. E nós não precisamos comprar uma imagem, adorar uma imagem esculpida, feita por homem. Não, nós não precisamos comprar, pagar 11 mil, 12 mil reais. Não precisamos. É ao contrário. O nosso Deus pagou o preço na cruz do Calvário, nos comprando e nos concedendo vida eterna e vida com abundância. Tem boca, mas não fala. Olha que tremendo. A Bíblia é ao contrário.
O nosso Deus fala. Nem só de pão viverá o homem, Mateus 4, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O nosso Deus fala, o nosso Deus é vivo. A imagem tem ouvidos, mas não ouve. E o nosso Deus, ele ouve. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir. O nosso Deus é espírito, ele vive. Ele está ouvindo a minha e a tua oração. Isaías 59. A imagem tem olhos, mas não olha. E o nosso Deus? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. E a imagem esculpida tem nariz, mas não exala, não respira. E o nosso Deus? Será que ele exala? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Ó, para Deus, ó, quando ele exala, nós em Cristo Jesus somos o bom perfume às suas narinas, como sacrifício vivo. 2 Coríntios 2,15. Pés. A imagem tem pés, mas não anda, não se locomove. E o nosso Deus? Será que ele anda? Será que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Atos 7, versículo 49. O nosso Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aonde estiver um ou dois ou três reunidos no seu nome, aí ele se faz presente. Tem mãos, a estátua que muitos adoram, veneram, o santo tem mãos, mas não apalpa. E a Bíblia, e o nosso Deus? Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas. Êxodo 3, versículo 20. O nosso Deus feriu com as suas mãos todo o Egito com as suas maravilhas, as pragas. Deus, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso. Oh glória! Jesus com as suas mãos curou o cego, o surdo, o mudo, libertou o endemoniado. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Isaías 59. O nosso Deus é espírito, o nosso Deus ele é vivo, ele é poderoso, ele está vendo, ele está ouvindo, ele está exalando, ele está falando. Glória a Deus, ele nos ama. Ele tem um sentimento, ele tem os seus atributos, o amor, a misericórdia, a graça. O nosso Deus é poderoso, é onisciente, é onipresente. O nosso Deus é vivo, somente Ele que tem que ser adorado, venerado, cultuado, somente o nosso Senhor. E a aparência? A imagem tem aparência, mas não tem vida. E no meio dos 7 castiçais de ouro, João diz em Apocalipse 1, 13 ao 15, e no meio dos 7 castiçais de ouro, vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e os seus cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saia uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. E eu, quando vi cair os seus pés como morto, João, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo para tudo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Amém, irmãos? Recebe esse ensinamento, amém? A imagem é idolatria. Venerar, adorar, prestar culto, orar, fazer pedido, falar com imagem é idolatria. Deus falou, não é para fazer imagem, não é para se prostrar. Então quem tem imagem, quem faz imagem, mas eu venero, não, fez imagem já é idolatria. Deus falou, é pecado, é desobediência, é iniquidade. Não é para fazer imagem, não é para ter imagem na tua casa, não é para fazer santuário na tua casa, não é para adorar santo, não é para adorar Maria, não, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se encontra em João 4, 23 e 24.
Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, idolatria é você prestar um culto, uma adoração religiosa, à imagem, a divindades pagãs, é você colocar algo material ou homem, qualquer coisa desta terra, em primeiro lugar do que Deus. Isso é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, se você for estudar desde o princípio como que surgiu a idolatria, que vem corrompendo as nações, o mundo em toda a sua história, dispensação e tempo, como que corrompeu a nação de Israel, todas as nações antigas, as nações bíblicas antigas, sempre tiveram as suas divindades, as suas imagens, sempre idolatraram homens, imagens feitas pelas suas imaginações, adorando o sol, adorando a lua, adorando animais. É idolatria, isso é pecado, Adorar santo, isso foi estabelecido pelo homem na igreja católica, adoração a santos, isso foi estabelecido por João Paulo II. Estuda a história da igreja católica, estuda a história, como que surgiu a adoração às imagens, às figuras, e isso sempre foi abominação aos olhos de Deus. Isso é antibíblico, foi estabelecido pelo homem, isso é pecado, é idolatria, e os idólatras não herdarão o reino de Deus. Todas as imagens, as figuras que foi constituída nas missas, nas igrejas católicas, isso é idolatria, é antibíblico, está indo contra a palavra de Deus. Deus fala o quê? Aquele que violar, transgredir um tio da palavra, um tio, um mandamento, transgride em todos. Então isso é antibíblico, é idolatria, é pecado. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Amém? Receba esse ensinamento, adore, preste culto somente ao verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, ele tem boca e fala, ele tem sentimento, ele nos ama, ele tem o seu corpo glorificado, seus pés, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está exalando a minha oração, a tua oração, ele nos conhece, ele tem poder, ele é vivo, ele é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém? Preste culto somente ao verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Amém? Receba esse ensinamento. Deus abençoe a todos vocês, o verdadeiro culto. Amém? Meus irmãos, se inscreve no meu canal aí, amém? Evangelista Fabiano Oliveira, nos ajude, compartilhe, deixe o seu like, amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado, até o próximo ensinamento. Você pode me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Evangelista Fabiano Oliveira, Facebook, amém? Sempre vou estar postando também no meu canal umas pregações, eu pregando nas igrejas, tudo para nossa edificação e para nosso aprendizado. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz. Evangelista Fabiano Oliveira.